Olá pessoal, eu sou Débora Lombardi, psicopedagoga, e vim aqui hoje para a gente ter aquela nossa conversa a respeito da memória. Como anda a sua memória, né? O que pode estar causando a perda da sua memória? Você sabe? A gente vai falar já já sobre isso. Eu gostaria que vocês deixassem aqui o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações para que você possa participar das nossas próximas conversas, ok? Bom, então vamos agora falar a respeito da memória. O que é memória? Você sabe? Memória é a capacidade de adquirir, armazenar e recuperar informações disponíveis internamente no nosso cérebro. Então, isso é que é memória. Nós estamos falando da memória do indivíduo, memória cerebral. Fora essa memória, né, que nós temos, todo indivíduo tem, hoje em dia todo indivíduo utiliza muito uma memória que a gente chama de memória externa, né, que são aí artifícios que a gente utiliza para lembrar de determinadas coisas. Então, eu vou falar aqui de um artifício muito utilizado hoje, que é o próprio aparelho celular, né? Hoje em dia o aparelho celular é utilizado para nos lembrar de muitas coisas. Bom, mas então é o aparelho celular que nos faz esquecer, né, das coisas, fica no lugar da nossa memória? Não é bem assim, né? É claro que com o uso do equipamento eletrônico, aí vou chamar de uma memória artificial, que as pessoas utilizam muito, a nossa memória mesmo acaba ficando um pouquinho enferrujada, vou chamar assim, né? Porque a gente acaba deixando de fazer exercícios diários com a nossa memória que possibilitem aí que ela fique cada vez melhor. Então, por isso que acaba gerando aí alguns esquecimentos. Mas o celular não é responsável aí pela perda de memória não, tá, gente? Hoje, o que mais causa perda de memória é o estresse e a ansiedade. Lá na nossa chamada, quando nós colocamos a respeito dos principais causadores aí da perda de memória, nós colocamos 10 itens, né? Mas aqui eu vou falar apenas de 3, na verdade, que são específicos aí da minha área, que é a psicopedagogia, né? Que a psicopedagogia pode auxiliar nesse sentido, tá ok? Então os outros que eu vou falar aqui para vocês, aí a necessidade, só vou elencar mesmo e precisa procurar uma ajuda médica, uma ajuda de um psiquiatra, um psicólogo, enfim, tá certo? Que aí são causas mais graves, que depende mesmo de uma doença e aí precisa de um acompanhamento médico para que possa ser resolvido, tudo bem? Bom, então eu vou falar dos principais aí que são o estresse, a ansiedade e a falta de atenção, que são causas nas quais a psicopedagogia pode auxiliar bastante, tá certo? Então, o estresse e a ansiedade pode acontecer em qualquer idade, né? Particularmente aqui no consultório a gente recebe muitas crianças, adolescentes, até mesmo adultos com problemas simples, eu vou dizer, né, de memória, que podem ser resolvidos com algumas atividades que a gente acaba fazendo com o pessoal e que às vezes acaba gerando aí muito desconforto, né, principalmente relacionado aí a escolares, né, as crianças e adolescentes. Acontece muito de chegar aqui criança quase sem dedo, né, eu brinco, porque rói unha até dizer chega, né? Já não tem nem unha para roer mais às vezes. O que é isso? Por que rói tanto essa unha? É ansiedade, né? Às vezes estresse, causado aí principalmente em épocas de prova, em épocas que tem algum trabalho que exige mais a capacidade mental, né? E aí a criançada entra em pânico. Ah, mas só criança e adolescente? Não, adultos também. Existem casos de adultos, né, que estudam aí, fazem
cursos em faculdades e que também não conseguem se desvencilhar desse estresse aí de prova, né? De prova, de trabalho e tal. Ou ainda quando tem que se expor a uma situação, por exemplo, um trabalho que tem que apresentar para o grupo ou para uma outra pessoa, ou vai ter que apresentar lá um TCC. Tem gente que passa mal, tem gente que fica estressado, pipoca o corpo, assim, uma coisa de louco. E é tudo uma questão simples aí, causada aí pelo estresse e pela própria ansiedade em querer resolver aquilo, certo? Então, o estresse e a ansiedade, principalmente, é uma das principais causas aí da perda de memória, tá certo? Principalmente em jovens, né? Por que acontece essa perda de memória nos jovens aí, principalmente nos jovens? Porque o que acontece? Esse estresse que eles sofrem, principalmente em época de prova, de trabalho, isso e aquilo, o que acontece? São ativadas muitas áreas do cérebro, dificulta aí então a atividade desses neurônios para estar lembrando das coisas, para estar lembrando um número maior aí de atividades ou de informações, né? E aí a criança acaba às vezes que tem um branco, tem criança que vem aqui, adolescente que vem aqui e fala assim, nossa, mas eu sabia tudo, eu estudei, eu não sei o que aconteceu, né? Chegou na hora da prova, eu não consegui. Às vezes a própria pressão do professor, a pressão do colégio, enfim. Muitos podem ser os fatores que causam aí essa perda de memória devido a essa ansiedade e devido a esse estresse, tá certo? Mas dá para resolver isso, Débora? Se for um caso de ansiedade provocado por esses períodos, né, que nós estamos aqui falando para vocês, pode ser resolvido sim com atividades de relaxamento, né, que auxiliem aí na busca desse relaxamento cerebral, uma atividade física, casos mais graves que vê que mesmo após esse período a pessoa ainda continua nesse período, nesse estresse, né, e com essa ansiedade, aí tem que procurar um profissional da área da medicina mesmo para auxiliar, às vezes precisa de medicação, sessões de psicoterapia. No caso das crianças, a gente acaba resolvendo isso com atividades relaxantes, até mesmo de jogos, né? Então a psicopedagogia trabalha muitos jogos aí que vão estimular esse cérebro e que ao mesmo tempo vão auxiliar nesse relaxamento cerebral para que a criança ou o adolescente, até mesmo o adulto, possa ficar mais tranquilo, conseguir lidar melhor com essas situações, tá certo? Então dá para resolver sim essa questão do estresse e da ansiedade com esse tipo de atividade simples aí e relaxante, tanto para o corpo quanto para a mente, tá certo? Outro fator relevante para a questão da perda da memória é a falta de atenção. Por quê? Quando o indivíduo não está atento a determinada atividade ou a determinada situação na qual ele se encontra, ou para o que ele vai fazer, faz automaticamente com que ele esqueça com muito mais facilidade, muito mais rápido, a determinada informação que ele precisa armazenar, né? Então é muito comum nós percebermos que indivíduos que têm déficit de atenção, por exemplo, ou que não consegue se concentrar em algumas atividades porque está aqui, mas está olhando lá, está querendo saber o que está acontecendo ali, né? De indivíduos desatentos, né? Ou você está falando aqui e está lá, parece que está viajando, né? A pessoa está viajando. Então, esses indivíduos têm aí uma facilidade para ter essa perda de memória, tá certo? Porque muitas vezes pode estar já relacionado aí a um déficit de atenção ou a uma outra questão aí de desatenção, né? Então é mais fácil. Inclusive esse tipo de indivíduo pode esquecer até do próprio número de telefone, né? Onde guardou a chave. Por quê? Porque ele não está atento, ele fez, ele chegou, ele largou. Às vezes acontece até. Isso não quer dizer que o indivíduo tem um déficit de atenção, mas às vezes a falta da atenção. Já conversei com muitas pessoas que em determinadas situações tá com óculos na cabeça, né? E aí pergunta assim, cadê meu óculos? Cadê meu óculos? Aí vai ver, tá na cabeça.
porque esqueceu que pôs ali, né? Pôs sem prestar atenção, né? Ou então, que chega e joga a chave lá em qualquer lugar e aí fala assim, ah, mas onde tá a chave? Ou ainda, isso já aconteceu até comigo, gente, está segurando a chave na mão e fala, cadê minha chave, né? Então isso é por quê? Porque você está fazendo uma série de outras coisas, às vezes envolvido em muitas coisas, e aí está desatento, né? Para o que você está precisando naquele momento, para aquela informação do momento, tá certo? E tem trato, tem jeito de resolver isso? Claro que tem, né? Então como é que eu melhoro minha atenção se eu estou desatenta, Débora? Tem jeito? Tem sim. Como é que eu faço isso? Então, é através de atividades de concentração, e novamente eu vou falar que a psicopedagogia ajuda bastante, né? Porque a psicopedagogia trata das dificuldades de aprendizagem e de todos esses processos aí organizacionais do indivíduo, né? Para que ele possa se organizar e conseguir seguir a sua vida, tá certo? Então, tem exercícios que vão ajudar a treinar essa memória. E não é um treino repetitivo, onde vai ficar ali fazendo a mesma coisa para, vou dizer assim, meio que robotizado, virou um robô, né? Fez tanto aquela atividade que já meio que decorou, vou dizer assim. Não é isso, né? A gente trabalha com estratégias, a gente trabalha com possibilidades, então tem muitos jogos de estratégia que vai ajudar a lembrar, vai ajudar aí a resolver essa questão da memória. Próprio caça-palavras que encontra aí nas bancas de jornais, às vezes até hoje em dia em tablet, no próprio celular tem, né? Hoje em dia tudo tem no celular, baixa lá um app que tem. Ou algum exercício de como ler um livro, né? Uma meditação para quem gosta, né? Para relaxar e tal, vai estimular aí a atenção e o foco. Então essas três causas são as três causas que mais proporcionam aí a falta de memória, a perda da memória. E não é uma perda de memória que é irrecuperável, não, a gente pode recuperar sim com atividades, como eu falei para vocês. E que nós, da psicopedagogia, podemos aí auxiliar esses indivíduos. Agora, existem outras que nós citamos lá, como, por exemplo, casos de depressão, de falta de vitamina B12, uso de remédios para ansiedade, uso de drogas, dormir menos tempo que o recomendado aí, que é 6 horas, né? Dormir 6 horas e não 8 como recomendado, porque o mínimo, né, de sono para que a gente possa ter aí um desenvolvimento total do nosso organismo e não só do cérebro, né? É no mínimo 8 horas, tá certo? Então, dormir menos tempo que isso pode também causar aí a perda da memória também. Mas aí é importante procurar um médico até para entender por que está dormindo menos, né? Por que não consegue dormir. Então, essas horas de sono a menos pode sim também prejudicar aí no raciocínio e na memória, ok? Outro fator é a doença e a demência de Alzheimer, né? Mas aí já é uma doença degenerativa do cérebro, pode acometer qualquer pessoa, né? Geralmente acontece mais com idosos, né? E por que acontece mais com idosos? Porque é um tipo de demência que vai interferir aí na capacidade de raciocínio, de compreensão e até mesmo de controle do comportamento. Mas aí eu vou deixar para um médico específico da área explicar, ok? E o último aí que a gente colocou lá das nossas 10 possíveis causas de perda de memória foi a confusão mental, né? Que pode levar aí também a alteração no raciocínio e na memória, também acomete mais idosos, tá certo? Ou pessoas que passaram por processos cirúrgicos ou situações de internação hospitalar, né? E aí depende muito de cada caso, o que foi, e aí novamente é importante procurar uma orientação de um médico, ok? Gente, então por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha podido esclarecer um pouquinho para vocês a respeito disso e que vocês possam trabalhar melhor aí as atividades de vocês, a mente de vocês, para que vocês não fiquem com a perda da sua memória, ok? Valeu, pessoal, até breve, um beijinho para vocês, tchau, tchau!